Muito bem, live importante hoje, live lindíssima com a bióloga, mestre doutora em genética, Vanessa Andrade. Orgulho para mim, era um desejo para mim fazer essa live com ela. Incrível. Estou me sentindo em êxtase. Falar com ela, Vanessa Andrade. Vamos esperar entrar. Bastante gente me disse que está aqui. Oi, Vanessa. Vanessa, estou até nervoso, Vanessa. Agora eu te conto. Fiquei até nervoso. Muito bem, antes de deixar a Vanessa entrar, antes de chamá-la, gostaria de dizer que admiro muito Vanessa Andrade, bióloga, mestre doutora em genética, pesquisadora. Sou um grande admirador dela depois que eu fiquei sabendo que ela cuida da dieta dela aos nossos moldes, comida natural de processamento mínimo, low carb. Nossa senhora, colei nela. Colei na Vanessa Andrade. Pá, vai ser minha professora ainda, com certeza. Eu vou colar nela. Deixa eu chamar ela. Pá, pá, parará, pá. Vanessa Andrade. Vanessa. Olá! Oi, Vanessa Andrade. eu tô rindo aqui dos teus comentários. Não, Vanessa Andrade, colei em ti, Vanessa Andrade. Quando eu te conheci, não me lembro como, num comentário do Instagram, sei lá, te descobri ao acaso. Acho que eu fiz um comentário numa postagem, depois fez um comentário na mesma postagem. Mas que mulher é essa? Fui olhar o perfil e disse, meu Deus, não pode ser verdade. Bióloga, geneticista, faz low carb, Jesus! Há alguns anos já. Eu tenho que fazer uma live com essa mulher. Aí eu me lembro que eu comentei com a minha equipe, que me ajuda assim na questão dos cursos e tudo. Eu disse, olha, tem várias pessoas que eu quero fazer live na minha vida. Tem fulano, e tem a Vanessa Andrade, mas eu não consigo acreditar que um dia eu vou fazer uma live com ela. Até parece. Não, mas Ai. sério. Sério mesmo, sério. Te admiro muito o teu trabalho, já te falei lá por direct. Eu acho incrível o jeito com que tu fala como ciência. E quando eu vejo teus stories ali, tu fala de uma receita low carb ou sobre uma questão do teu trabalho de genética com a mesma paixão e com a mesma naturalidade. Isso, para mim, é enlouquecedor. Porque dá para ver que é a tua vida, assim, tu é uma apaixonada assim como eu. Isso é. Então, isso me tocou demais. Eu sou realmente uma apaixonada por tudo que eu pesquiso, por tudo que eu vivo, eu me entrego mesmo. Acho que isso que tu falou é uma coisa que eu comecei a me dar conta depois da vida no Instagram, porque as pessoas me dão esse feedback, sabe? Muitas pessoas dizem assim, meu Deus, isso já era assim na aula, mas depois que uma coisa é a aula, né? Eu dou aula para 50 alunos por turma, 3 turmas, 2 turmas num semestre. Eu sou pesquisadora, então minha carga horária na graduação é pequena. Mas quando eu fui e realmente botei as caras aqui no Instagram, que demorou um pouco, eu comecei a receber esse feedback, sabe? E aí eu comecei a me dar conta que é isso mesmo, assim. Eu acho que é por isso, né, que cresceu tão rápido, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Pelas pesquisas, pela ciência, e eu botei isso na cozinha também, depois que eu conheci a low carb, há uns 4 anos, talvez. Acho que uns 4 anos já que eu comecei. E aí, quando eu te conheci também, foi muito legal, assim, porque eu me identifiquei com o teu jeito. Gaúcho, né? Sim. Eu sou gaúcha, então, esse jeito, assim, muito... A gente é muito, né? Fala com paixão, descontraído, sem frescura. Eu comecei a te seguir por causa disso, assim, também. Porque eu, fala de um assunto. É médico e tem esse jeito pé no chão, simples, né? Chega de estrelismos aqui no Instagram. É isso aí. E sabe que as pessoas gostam disso, quando as pessoas veem verdade, porque hoje em dia verdade já é um assunto, é uma coisa rara já, né? Verdade e paixão. Verdade e paixão. Então, quando a gente deixa transparecer, e a minha história até foi muito parecida. Eu não queria ter Instagram. Eu neguei muito tempo fazer Instagram. Aí um profissional, um amigo me falou, depois o Daniel e a Ana Clara, que são os que trabalham comigo até hoje, não, nós temos que fazer um Instagram sobre isso. E aí eu atendia uma pessoa por vez no consultório e fazia algumas reuniões, assim, uns workshops com poucas pessoas.
Aí no que tu abre com o Instagram e as pessoas veem isso, realmente a gente começa a se dar conta do papel que a gente tem, né? E como a gente pode ajudar mais gente. E como ser verdadeiro é legal, porque as pessoas do bem se juntam por afinidade, aí fica É, show, né? Fica é muito. muito bom. Tá Não, e rolando. eu até... Tá cortando? Não, não, eu ia dizer que tá rolando aqui no meu direct uma aposta, porque eu disse que eu vou deixar tu falar e vou ficar te escutando, né? E quem assiste as minhas lives sabe que eu tento, não consigo, que eu falo um monte. Mas eu tô determinado, Vanessa Andrade, estou determinado. Eu anotei umas perguntas aqui e eu tô focado, assim, passei o dia focado. Não, eu vou escutar ela falar porque vai ser minha professora, com certeza. E assim, ó, eu falo muito. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente prolixa. Eu tenho um amigo pesquisador que me segue aqui e ele diz assim: Ah, eu assisto todos os teus directs, mas eu confesso que quando tu tá cozinhando, eu vou passando. Porque tu fala muito, tu tem que ser mais homem, né? E tu tem que ser mais direta nas receitas. Tu fica enrolando, tu Não, dá explicação científica do porquê que tu tá usando tal coisa. E mas é. aí eu Assim, eu vou tô dizer que eu assim. me delicio quando eu te vejo falar assim, ó, da parte da cozinha e da genética com a mesma simplicidade e paixão, eu fico louco. Pá, eu adoro isso, meu Deus. Top. Ah, então Mas então, tá. assim, Vanessa, para eu encerrar e eu ficar quieto. Eu me lembrei de falar assim, ó, que eu vou te dizer como eu falo simplificadamente de genética com meus pacientes e até onde eu vou, e é unicamente até onde eu vou, e depois, o ano que vem, é que eu quero conversar sério, porque eu quero ir além, assim. Mas o que, que eu falo com os pacientes, assim? Eu comparo a nossa genética, a informação do DNA, eu comparo, assim, tem duas comparações que eu tenho minhas, assim, que eu penso, que foi assim que eu aprendi, assim que eu penso. Uma delas é de ser um sistema operacional, tipo um Windows, um iOS, um sistema operacional onde tem toda a informação ali, mas não quer dizer que toda aquela informação vai ser usada a todo momento e que dependendo da pessoa que está manejando aquele sistema operacional, vai ter uma resposta X, Y ou Z, podendo usar aplicativos e programas de acordo com a experiência e com a necessidade do profissional. Então, deixa eu pegar essa analogia só para. Vai, vai. Eu uso, quando eu falo isso com os alunos, eu gosto de pensar assim: ó, o DNA seria o hardware. Ele é a máquina pensante, é a estrutura da célula, é a estrutura da vida, é a estrutura do computador. E aí, a expressão gênica, que é a manifestação de genes, enfim, aí seria os softwares, os aplicativos, algo que eu acesso, que eu busco quando necessário. Então, eu acho que essa tua analogia tá ok, mas eu não sei, meu pai é professor de informática, então eu lembro assim dele falar, o hardware é aquela coisa que é a estrutura, que não muda, que é porque o DNA tem essa característica, né? O DNA é a molécula que ela guarda toda a informação e ela tá, tipo, escondida, guardada a sete chaves, porque ela é vital, né? Uma célula onde um DNA não funciona, onde ele não consegue ser acessado ou ele está danificado, essa célula tende à morte. É assim que antibiótico funciona, muitos deles atingindo o genoma de micro-organismos. É assim que muitos antivirais funcionam, danificando o DNA do vírus. Então, o DNA, eu acho que a tua analogia tá ok, e eu penso também assim, eu gosto de falar isso, sabe? Mas tu já mudou já até o meu jeito de pensar, porque realmente, assim, ó, eu realmente ficava pensando no DNA como eu prestava mais atenção na informação contida no DNA, mas realmente se pensar na molécula em si, ele é o computador e não ele é o hardware e não o software. Eu uso essa analogia. E quer ver outra analogia que eu gosto de explicar para os alunos quando eu vou falar de expressão gênica, né? Porque a gente tem que entender que todo mundo fala do DNA e o DNA é a molécula da vida, né? Isso é o que nos caracteriza, inclusive, enquanto seres vivos. A gente é organizado, a nossa química, né? E aí eu adorei que tu é químico, enfim, as macromoléculas que nos formam vêm de moléculas menores, que na verdade, ainda mais a fundo, são a união de átomos. Sim. Então, quando a gente fala de proteínas, lipídios, as 4 classes de macromoléculas, eu gosto de levar sempre as pessoas a entenderem, e aí é por isso que eu acho fantástico ter um médico que é químico, porque
química é a base de tudo. DNA é a Química e molécula da biologia, vida. Vanessa, por isso eu fiquei mais Exatamente. também. Porque DNA é a molécula da vida e a gente pensa em genética? É, mas a gente tem que pensar como que DNA é feito. E o DNA, cadê meu... Eu uso isso aqui na aula, peraí. Isso aqui é uma molécula de DNA. E o que é isso aqui? Várias moléculas menores, porque DNA, proteína, lipídios, gente, carboidratos são macromoléculas, moléculas grandes. O DNA é uma delas. E ele é formado por moléculas menores, que no meu colarzinho de pérola é cada pérola aqui. E cada um disso é um nucleotídeo que é formado por 3 subunidades, e quando a gente entra mais com a lupa, é um monte de carbonos, oxigênios, nitrogênios, átomos unidos. Então a vida é química. A gente tem que estudar Sabe por que eu tô rindo, química. Vanessa? Eu tô rindo porque, assim, ó, há pouco tempo eu gravei um curso, assim, com tudo que eu falo no consultório e tudo mais. E aí, quando eu fui falar de macronutrientes, eu não expliquei macronutrientes como a gente aprende, eu expliquei assim. Eu expliquei assim, ó, o modo como o universo organizou carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros átomos associados, como eventualmente enxofre e tudo, mas o modo como o universo organizou os mesmos átomos formando moléculas diferentes, com destinos diferentes, funções diferentes. Então, isso é lindíssimo. É lindo, é maravilhoso. E aí, quando a gente entende tudo isso, tu consegue, eu digo assim, que a gente começa a entender de fato a importância dessa molécula, a gente começa a entender a importância das macromoléculas ou macronutrientes, pensando na questão da alimentação, porque a gente entende que, na verdade, é tudo átomos que se unem em moléculas que formam macromoléculas e que cada uma delas tem a sua importância, né? A sua função. E eu sempre, eu digo, eu como geneticista, eu defendo o DNA, mas não é só porque eu sou geneticista, é porque a proteína que funciona dentro das nossas células, isso é muito importante as pessoas se darem conta, ela não vem do que a gente come. As proteínas que executam as tarefas dentro da célula, elas vêm de síntese proteica interna. Então, o que a gente se alimenta, na verdade, é degradado, serve de tijolinhos, moléculas menores, que são os aminoácidos, para formar as proteínas que são necessárias para o funcionamento. Então, tudo como a gente funciona tem, querendo ou não, passa pelo DNA, que é a molécula que está organizando, coordenando pro funcionamento da célula, pensando do funcionamento do tecido, do órgão e do sistema, porque está tudo interligado em escala, né? Ai, nossa senhora, eu vou dar um jeito de tu assistir as aulas que eu gravei de macromoléculas para tu ver que eu vou adorar. Ainda mais tu é químico, tu sabe muito mais de química do que eu. Porque é essa pegada, assim, ó, existe uma ordem, eu não posso dar spoiler, mas assim, o algoritmo da vida achou um jeito de organizar as moléculas de modo a transmitir informação. E isso é incrível pensar como existe uma ordem que depende de um fluxo esperado para que o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio se organizem de formas específicas para ocupar lugares em uma escala crescente com funções que permitam a vida. E que a vida, no final, ela é molecular, né? É uma coisa muito louca. Total. Eu digo isso muito hoje, assim, na graduação e no mestrado e no doutorado, o quanto a gente não dá bola para química. Nós, da saúde, de uma forma geral, que eu dou aula na medicina, na farmácia, na biomed, a gente não dá bola para química, mas quando a gente começa a estudar bioquímica e biologia molecular, a gente se dá conta de que a gente tinha que saber mais química, porque a vida é química. É a resposta, com certeza. Né? O fato de existir vida é porque existem átomos que se uniram formando moléculas. Senão a gente não seria vida, a gente seria, olha aqui, a gente seria uma rocha. Que fizeram o meu curso, que estão aqui assistindo. Ô, Vanessa, eu falo essas coisas, entendeu? E assim, me brilha o olho, porque quando a medicina se dá conta, assim, não sou só eu, obviamente, né? Tem outros médicos que já se deram conta disso, mas quando a gente se dá conta disso, a gente vê como a gente pode errar tentando acertar, quando a gente só pensa no órgão, no sistema e não entende o funcionamento de base. Meu Deus! Exatamente. Como a gente tem uma visão deturpada quando vê o final e não vê o começo. Não, eu também acho. E isso vale para várias coisas, né? Eu, por exemplo, trabalho a minha área dentro da genética, até para o pessoal que está aí, que são os teus seguidores que não me conhecem. Sim. A genética é uma área muito ampla.
ela tem várias facetas, né? Desde genética vegetal, genética de micro-organismos, genética humana, e tem a área que eu trabalho que se chama mutagênese, que é a parte que avalia a integridade, digamos assim, da molécula. Então, a área que eu me especializei desde que eu estava na iniciação científica, que eu fiz o mestrado, doutorado, e há 15 anos eu formo mestres e doutores nessa área, é a área que avalia substâncias, sejam elas físicas, químicas ou biológicas, que interagem com o DNA. E essas interações podem causar danos. E quando causam danos, e a gente pensa num ser completo, em células somáticas, o desfecho disso é câncer. Né? Então, eu trabalho com essas lesões que são as que levam a danos em DNA que podem desencadear o câncer. E aí, o que eu falo muito para os meus alunos, porque eu faço pesquisa básica de lesões no DNA. Eu não trabalho com ensaios de carcinogênese. Né? É diferente, assim. Eu não tenho um modelo, uma técnica no laboratório. Até já fiz modelos de carcinogênese, mas o foco das minhas análises não é as fases e nem tentar curar o câncer. O foco do meu trabalho é prevenção, porque eu avalio aquilo que pode levar ao dano. Né? Então, tanto eu avalio coisas que causam danos, e aí eu tenho muita interação com o pessoal da farmácia, das engenharias, por causa do desenvolvimento de novos compostos, e danos em DNA é um dos critérios que todo novo produto, qualquer coisa, tem que ser testada, né? Porque eu não quero ingerir algo que possa causar danos no DNA de quem consumir. Mas eu também, há muito tempo, desde que, na verdade, já vinha um pouco antes de conhecer a low carb, foi quando eu conheci a nutrição funcional, há uns 10 anos, eu acho, eu comecei a mudar a minha área para antimutagênese. Começar a tentar descobrir substâncias, principalmente nos alimentos ou compostos nutracêuticos, que poderiam diminuir esses danos. Para justamente pensar nisso, gente. Porque o que adianta assim, ó? Câncer é uma doença que existe desde que a gente tem registro de vida nesse planeta. Então, já lá desde as rainhas do Egito, de 2, 3 mil anos antes de Cristo, já se tinha essa doença. De lá para cá, a gente aprendeu como é que ela funciona, a gente entendeu o que lesa, mas a gente está muito longe da cura. Muito longe, porque é uma doença que é extremamente cheia de facetas, Então, eu digo assim, por que não, né? Claro que tem que ter gente que tente descobrir cura e fármacos e novos quimioterápicos, mas também tem que ter gente como eu e outros colegas que focam em prevenção. Porque se eu sei de algo que eu como, que pode diminuir o dano e, consequentemente, atrasar o aparecimento de um câncer, diminuir a chance de lesão, por que não, né? Para aí, mas não dá spoiler ainda, porque isso tá anotado para a gente falar aqui. Mas primeiro eu acho que a gente tinha que pegar aquelas definições assim, de epigenética. Genética e epigenética. A gente estava falando sobre genética. Epigenética. Não sei se tu acha que vale falar sobre nutrigenética, nutrigenômica e a diferença para polimorfismos, que é a grande questão da confusão, né? Tá. Então, antes de ir para... Então, vamos começar por aí. Tá, então é assim, ó, gente. A genética trabalha com DNA em diferentes áreas, como eu falei. Uma das coisas bem recentes que tem surgido, e acho que eu vou começar por ela, é a epigenética. O que significa epigenética? Epi, do latim, é por cima. Epigenética. Então, ela é algo que altera a molécula de DNA, mas superficialmente, digamos assim. Superficialmente em que sentido? No sentido contrário do que eu estava falando até agora. Então, a mutagênese trabalha mutações, avalia danos na molécula, né? Tanto para diminuir quanto para entender se algo causa dano. O que significa causar dano? Significa mudar, trocar, aqui ó, minha molécula de DNA, trocar a pérola de lugar, deletar, adicionar, translocar, inverter. Existem milhares de danos que podem acontecer na molécula. Isso é mutação que causa, né?
A epigenética, não, é aí detalhe, e isso pode alterar a expressão gênica. Isso pode alterar um gene, e esse gene comprometer um funcionamento de algo dentro da célula, né? Porque a gente tem que lembrar que do DNA inteiro, 1% é gene. 99% Sim. são Então, coisas que nucleotídeos que não não sabem servem. também. Não é que não servem para nada. Eles, alguns são reguladores, outros são sequências repetidas. Historicamente, evolutivamente existem, muito mais como forma de proteção, eu acredito, porque a gente vai sofrendo danos, mas onde não é gene, tudo bem esses danos, né? Então, eu gosto de dizer que a gente tem esse excesso de material muito. Só um pouquinho. Não sei o que fazer, filho. Desculpa, Marcelo, mas tu também tem filho, sabe como é que é? Eu já pedi para não interromper, mas. Eu tenho 3 espécimes desse em casa. Então, ele veio me pedir porque ele não está conseguindo usar o sal líquido para a pipoca dele. Porque a pipoqueira aqui em casa é elétrica. Isso deve ter emperrado, filho. Desculpa, gente. Não vou conseguir resolver agora. É isso aí. Esse é o Davizinho, E... meu filho. O Davizinho, pode... hoje eu tô no consultório. Mas às vezes eu faço em casa, quando vem o Davi pelado. Vem o Davi pelado na live. Já todo mundo já sabe, já que chega o Davi pelado, tá tudo bem. Eu já nem dou bola. Ai, então tá, então vou voltar lá, desculpa a interrupção. Vamos. Aí, olha só, o que acontece? Essas alterações, quando elas mudam a molécula, a gente chama de mutagênese. E é uma alteração na constituição da molécula. O hardware saiu um pedaço, trocou um pedaço, mas troca peças, digamos a assim. molécula mudou, assim, em constituição. Isso. A epigenética, como o próprio nome diz, é algo que está por cima, superficial. É algo que a gente descobriu que também é capaz de silenciar um gene, inativar um gene e, por exemplo, não produzir uma proteína. Só que diferente do que a gente conhecia até então, que era só por causa de mutações, a gente descobriu que existem outros mecanismos que também fazem esse papel. E esses mecanismos, eles são, digamos, mais superficiais. Em que sentido? Se eu fizer um sequenciamento genético, conhecer as letrinhas que formam o DNA, eu não vou ver mudança. Tá tudo lá. Ele vai dizer assim, tá tudo certo, teu genoma tá intacto. Só que essa mudança, ela não é na estrutura, ela é superficial. Existem 3 principais coisas que a gente chama de fenômenos epigenéticos, tá? Porque elas não são mutações, não são mudanças, são fenômenos. Porque também eles são reversíveis, diferente das mutações que não são. A epigenética ela é reversível. Eu posso ter coisas do meu ambiente num momento silenciando um gene, e eu posso, por mudanças nesse ambiente, ativá-lo. Por quê? Porque não é mudança na base. Eu poderia dizer que a epigenética é um mecanismo de adaptação do organismo ao ambiente? Ai, não sei se eu diria adaptação. Porque pensando em adaptação do ponto de vista evolutivo, as mutações e a seleção natural fazem mais sentido. Porque quando a gente pensa em adaptação, pensando em evolução, eu estou pensando em mudança que vai me conferir ou não, conforme a seleção natural, um benefício. Ou seja, eu vou melhorar o meu valor adaptativo ou não. Sim. O mecanismo epigenético, tu não seleciona. Eu não fico vendo, não vejo a evolução, porque justamente ele pode mudar, e ele pode mudar no curso da vida. Tu entende? Quando a gente fala de mutação e seleção natural agindo, é aquela história do Darwin. Eu tenho uma mudança, essa mudança pode até não causar nada, mas dependendo de uma mudança no ambiente, essa mudança ser benéfica e aquele ser sobreviver, que eu vou falar isso quando eu for falar de polimorfismos. A epigenética eu não consigo ver assim, porque ela pode mudar enquanto eu existir, não de geração, ela passa de geração para geração, mas ela é algo muito mais transitório. Mas ela é um fenômeno fisiológico. Os fenômenos é um fenômeno químico. São fisiológicos, são... Químico. Metilações no DNA, ou seja, simplesmente a adição de CH3, grupamentos metila, em bases específicas, por acetilação ou não em histonas, que são as proteínas que enrolam o DNA, porque o DNA
aquele cromossomo lindo que a gente vê, que eu adoro dizer para as pessoas, aquele cromossomo em X, bonito, que está na capa dos livros, aquilo ali não é só DNA, é um DNA empacotado e ainda duplo, são duas moléculas. Mas enfim, porque aquela forma de visualizar isso é só em início de divisão celular. Então ali ele está duplicado, porque ela vai dividir. Então quando a gente vê um cromossomo em X, a gente não está vendo uma molécula, a gente está vendo duas. E altamente compactadas com a ajuda de proteínas. Porque o DNA sozinho, se formos estender ele extrapolaria as medidas do núcleo da célula. Então ele precisa da ajuda de proteínas que o ajudam a empacotar. Então eu gosto de dizer assim, o DNA quando não está dividindo, ele parece um novelo de lã todo solto. Imaginem vários novelos coloridos num cesto, aquele emaranhado de gato, sabe? Aquilo é a molécula de DNA enquanto a célula está vivendo. Está lá naquela fase que a gente conhece lá no colégio como interfase, ela está lá expressando genes, produzindo proteínas, está de boa. O DNA está todo assim. Agora, vou entrar em divisão celular, mitose e meiose. Vocês imaginam separar novelos de lã de cores diferentes? Se tá tudo assim solto, não dá, né? O que a gente faz? Quem já fez tricô, ouviu a mãe fazendo, a gente vai lá e rola, faz os bolinhos e diz, agora eu consigo separar. É isso que acontece no final da vida de uma célula, quando ela vai dar origem às células filhas. E é assim que a gente consegue visualizar a molécula de DNA no microscópio. Por isso que aquele X que a gente vê, na verdade, são duas e altamente compactadas. Tá, mas voltando. Essas proteínas que o empacotam, elas podem também sofrer mudanças químicas, que daí agora é a acetilação. E isso pode fazer com que elas se afrouxem ou apertem mais. Quanto mais apertado tá, mais inacessível tá. Porque é justamente o que acontece no final da vida da célula, quando ela tem que dividir. Nesse momento, a célula não está funcionando. O foco dela é dividir. Eu tenho que mandar cromossomos iguais para células filhas. Do ponto de vista metabólico, essa célula está quieta. Por isso que o DNA está bem empacotado na forma do X. E por isso que, quando ele está mais frouxo, é na outra fase do ciclo. Ele está empacotado porque não vai exercer função, né, de transcrever. Nenhuma. E aí o que acontece? Antigamente, e eu digo antigamente, talvez 15 anos, não, mais, 20, quando eu aprendi isso ainda na graduação, estonas serviam para empacotar o DNA. E justamente para isso. Quando ele está em atividade, ele está mais frouxo. Quando ele precisa empacotar, elas empacotam. Hoje a gente descobriu que elas fazem muito mais do que isso. Elas são responsáveis por ligar e desligar genes. Porque se eu empacoto muito, um gene, não lá na divisão celular, enquanto ele deveria estar funcionando na interfase, eu silencio aquele gene. Então eu posso ter o DNA não condensado, ele em fase ativa, mas um gene está empacotado em uma estona para estar desligado. Em uma não, em várias, né? Muitas, sim. E esse é um complexo de 8 estonas que formam nucleossoma. Enfim, mas as proteínas não condensado, ele pode ter zonas condensadas por estonas para não exercer função. Sim, isso é natural, isso é fisiológico. Por exemplo, quem é que nunca viu um cromossomo e viu a tal da cinturinha do cromossomo, que é o centrômero? Ou os telômeros, que são a parte final. Essas regiões são regiões de altamente empacotamento. A gente chama isso de heterocromatina, porque é a cromatina altamente densa. Porque centrômero é uma região onde não tem gene. É uma região que tem como função ligar os microtúbulos. Lembram lá de quando a gente estuda mitose e meiose, que formam aquelas redes que puxam os cromossomos, que a gente vê coisa mais linda naqueles vídeos ou animações que as pessoas conseguem filmar. Aquilo ali é ligado nessa região. E essa região não tem por que ter gene, porque ela é uma região que tem uma função, digamos, estrutural. Mesma coisa os telômeros. A função deles é proteger, lá não tem gene. Então lá está sempre muito mais empacotado. Então é normal, ao longo da molécula, eu ter regiões mais ou menos empacotadas. O que a gente descobriu com a epigenética é que isso não acontece só nessas regiões que não tem gene, mas isso também pode acontecer por influências do ambiente em regiões que são genes. E com isso eu posso silenciar um gene que não deveria estar silenciado, como, por exemplo, um supressor de tumor, um gene supressor de tumor,
Ele tem como função controlar a divisão celular, né? Por isso que ele chama supressor de tumor. Eu brinco, eu gosto de dizer que ele é o freio do carro. E ele é importante estar funcionando normalmente, porque eles são proteínas que cuidam o funcionamento normal do ciclo de vida daquela célula. Só que se eu o silencio, eu posso estar dizendo, pronto, tirei o freio. E nós tem algum exemplo assim bem demonstrado já de alguma alteração do estilo de vida que possa silenciar um gene supressor? Então, aí é que está o problema da epigenética. Ela tem muita coisa de uma forma muito experimental e, assim, metilação global. Por exemplo, a acetilação de estonas, que é fazer elas se unirem mais, ou desacetilação global. A gente só consegue, de fato, saber o gene se eu fizer testes extremamente específicos. Senão, eu estou avaliando isso de forma global. E aí, o que é o problema nesses ensaios, que é o que mais tem? Quando eu estou comendo algo que eu digo, comer castanha do Brasil, que é rico em selênio e também em grupamentos metil, ajuda na expressão gênica. De quem? E se eu, com ela, silencio um oncogene ou ao contrário, silencio um supressor de tumor, que é o freio, e tiro o freio do carro, ou ativo um oncogene que é o acelerador e que ele deveria estar quieto. Então, sim, tem muita coisa ainda muito especulativa, porque esses testes são extremamente caros, são ensaios onde eu precisaria ver gene por gene se algo que eu estou ingerindo de fato causa. Então, a gente tem trabalhos em animais, tem algumas coisas em humanos, mas ainda é muito assim especulativo, e eu digo assim, é muito global. Às vezes eu fico receosa com isso de dizer, tal coisa é bom porque metila o DNA. Tá, metilar significa talvez, né, dependendo de onde está sendo. Depende quando, né? Depende de muita coisa. Só que a gente tem vários genes, e se eu não sei que aquele produto é específico do gene que eu estou querendo, ele pode metilar genes que eu não quero que sejam silenciados. Então, eu tenho, sabe, meio receio, assim, quando a gente lê essas coisas, principalmente quando se fala isso de uma forma muito superficial, assim, ou principalmente com ensaios muito simples. Mas a gente tem algumas indicações, principalmente com câncer, que já tem algumas coisas, porque daí é importante que eu silencie para aquela célula parar de dividir. Então, tem alguns trabalhos. Então, fenômenos assim de nutrigenética e nutrigenômica, na verdade, a gente domina o conceito, sabe que existe, mas a implicação prática ainda está engatinhando. Na epigenética, sim. Nutrigenética, daí já é um pouquinho diferente. Então, vamos pensar. A epigenética avalia esses fenômenos que não mudam o DNA. E também, talvez por isso é mais complicado, porque tu imagina eu comer algo que é um doador de grupamentos metil. Se eu não conseguir, e não é nem tu, é químico, tu sabe, isso pode se ligar a qualquer lugar. É difícil pensar que ele vai ter preferência por um gene, porque quimicamente a molécula é constituída pelas mesmas coisas. Ela só tem regiões, por causa das ordens das bases, que guardam informação diferente. Mas quimicamente falando, para dizer, esse grupo metil vai grudar no cromossomo 1, no braço curto do cromossomo 1 nessa região, e não vai metilar o braço 5 né, o braço curto do cromossomo 5, ou ainda não. É uma ciência linda, ela explica muita coisa, porque de uma forma geral a gente entende hoje muita coisa no sentido assim, por exemplo, e eu gosto de dizer isso porque eu vivi isso na minha formação. Em 2007, eu fui para um congresso brasileiro de mutagênese, e a palestra magna foi o diretor do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E era sobre câncer e coisas que hoje os trabalhos epidemiológicos, naquela época, mostravam que podia diminuir a recidiva de câncer. Como? Comer frutas e verduras, fazer atividade física. Tinha várias coisas que os estudos epidemiológicos mostravam que ajudava
em diminuir metástase e em diminuir recidiva. Era o que se sabia, Marcelo, até aquela época. E isso já era muito legal, dizer, olha só, viu, atividade física tem que ser... Tudo isso. Quando surgiu a epigenética, ela ajudou um pouco a explicar isso. Porque o que a gente começou a ver? Que exercício físico modula o DNA, que os alimentos são capazes de modular, e não por mutação, mas por essas mudanças. Então, de uma forma global, a gente hoje, com a epigenética, entende um pouco esses fenômenos que antes eram estudos epidemiológicos que nos davam a entender. Então, a epigenética começou a explicar um pouco isso. Mas daí, para dizer que tal coisa pode, por exemplo, virar um remédio, ainda falta um pouco. Já surgiram medicamentos, principalmente pensando em câncer, com o foco em mudanças epigenéticas. Mas eles têm uma série de efeitos colaterais, então eles não vingam muito. São de uso contínuo e eterno, porque como não é uma mudança na molécula, é uma mudança superficial, eu preciso ficar dando aquele aporte o tempo inteiro. E ainda, então, assim, no início foi muito empolgante, mas quando tu começa a ser mais crítico, a pensar como que aquele teste foi feito, a analisar o que mais pode estar acontecendo, tu começa a ser um pouco mais racional, sabe? Então, eu digo que quanto mais eu estudo sobre isso, atualmente, né, a ciência está mudando o tempo inteiro. Eu não me imaginaria falando disso em 2007. Eu vejo que ainda comer de forma equilibrada, comida de verdade, minimamente processado, em equilíbrio, fazer tudo isso que a gente já sabia ainda é melhor do que a gente ficar investindo em milagres, em pílulas mágicas. Perfeito. A gente ainda não dá para se agarrar nessas pílulas mágicas, gente. Não dá. A gente não sabe até onde isso de fato vai ser benéfico ou pode estar nos colocando em risco, entende? O entendimento do que é saudável como estilo de vida vai sempre trazer mais informações complexas para o DNA do que uma molécula isolada colocada como um suplemento, né? Então, acho que a informação bioquímica de um estilo de vida, o que isso imprime no ambiente metabólico, é de uma complexidade que a gente está recém aprendendo, mas é o que, de fato, eu acho que é o que é entendido pelo núcleo da célula e é o que gera informações. Agora, como uma molécula faz isso de maneira isolada, em um gene isolado, é realmente uma coisa desafiadora, né? Então, a gente tem, né? Eu digo assim, até que eu acho que para o câncer vai ser onde mais vai se focar, e é onde mais tem estudos de fato, porque quando a gente está. Isso valeu para desenvolvimento de quimioterápicos. O quimioterápico não é uma coisa boa para nós. Ele é uma coisa ruim, é ruim para a célula e é ruim para nós também. Mas custo-benefício, eu tenho que tentar tudo, né? Sim. Essas coisas que estão se voltando para a epigenética estão tentando ser mudanças que talvez façam esse papel de silenciar vias metabólicas, genes e que talvez causem menos consequências, menos efeitos colaterais do que os quimioterápicos causem. Mas ainda tem. Eu tenho uma grande pesquisadora, amiga lá do Instituto Nacional do Câncer, eu até fiz 2 lives com ela, tá salvo. Não sei se tu já viu, a doutora Sheila Coelho. Depois tu assiste, porque daí ela fala muito, porque ela é pesquisadora na bancada sobre epigenética. E eu acho que hoje no Brasil é o grupo mais forte que de fato faz ensaios que avaliam epigenética com tecnologia de ponta. Eu não conheço outra pessoa no Brasil que faça as técnicas que ela usa, porque esses ensaios mais simples, gerais, que pegam metilação total, acetilação, já tem várias pessoas fazendo, mas que pega gene por gene numa condição que eu saiba é só o pessoal do INCA. E a Sheila é especialista nisso. Que ano foi, Vanessa? Mas eu acho que foi 2017, eu acho, ou 2018, que eu fui visitado no consultório com a propaganda da questão da resolução de todos os problemas pela aplicação de painéis genéticos que diriam qual o exercício melhor para a pessoa, a melhor dieta, etc, etc. Aquilo eu fiquei assim, num primeiro momento, assim, nossa, mas então é agora, né? Agora vai ser.
Aí eu me lembro que em seguida daquela visita que eu recebi, saiu um outro estudo, um estudo clínico randomizado, demonstrando que o teste genético que determinaria, por exemplo, sensibilidade à insulina para determinar se uma dieta low carb seria melhor ou não, dava positivo, mas não tinha aplicação na vida real. Eu disse, poxa, eu achei que ia ser agora. E no final depois se viu que não é bem assim, né? O que que tu me diz assim, por onde é que a gente anda na aplicabilidade? E até vou te dizer também, agora há pouco tempo eu andei vendo também a mesma venda comercial da ideia de que o painel genético é a saída para que a gente entenda as mudanças necessárias no estilo de vida como sendo o grande pulo assim para determinar desfechos. O que que tu me diz disso? Então, eu acho que assim, aplicação total e painel genético total, a gente ainda está longe de conseguir ter certeza pelo que a gente tem de informação de base. E eu sou professora de um curso que ensina prescritores a pedir painéis genéticos. E eu, quando aceitei dar aula nesse curso, eu falei tudo isso para a empresa. Porque eu pensei assim, eu tenho todas essas críticas aí que tu tem, e eu pensei, eles me querem como professora, mas eu preciso ser muito franca no que eu acredito ou não, baseado no que eu tinha de experiência até então. Que é o quê? Eu recebo painéis genéticos de amigos, alunos, nutricionistas, que fizeram testes genéticos e me trazem, porque quando pegam o teste, ficavam assim, tá, e agora o que eu faço com isso? Ou pior, o que está escrito aqui, eu sou nutricionista, eu não precisava isso aqui. No fim diz que é para fazer exercício moderado. O que é moderado? Tu nem sabe se a pessoa é obesa, mórbida ou é magra. O que aí manda comer, não comer carne vermelha, ou seja, sabe aquele padrão do dito saudável? Diminua o consumo de carne vermelha, não coma gordura, coma mais frutos e evite processados. Aí a Nutri que me mostrou isso disse assim, pois é, e o que eu faço com isso? Eu perguntei para ela, tu precisava ter feito um teste genético para saber isso? Isso não é o que tu diria para o teu paciente? E ela pois é, então eu sou muito crítica. Principalmente porque, por causa desses laudos extremamente superficiais que eu via de vários painéis, e também que daí a falha da pessoa que pede não sabe interpretar, ou do laudo que vem do laboratório, que muitas vezes é dado por um biólogo que não tem a prática clínica, porque eu posso entender de DNA, mas eu não tenho a clínica, eu não tenho a experiência, né? Então, e muito menos os laudos vêm dados pelo biólogo do laboratório, não pelo paciente que está ali que pediu o teste, pelo prescritor. Eu não conheço o paciente, como é que eu posso dizer lá no laboratório, eu nunca olhei para a cara da pessoa, que ela tem que fazer exercícios de moderada intensidade. O que é moderada intensidade, gente? Hoje, até questão de frequência, a gente sabe que essa história de calcular baseado, meu marido é professor de educação física, essa história de pensar na idade, frequência cardíaca, isso não vale para todo mundo. Tu tem que fazer teste de esforço, tu tem que fazer ergoespirometria, para daí pensar qual é o teu limiar, isso é variável. Então, entende? Então, a minha crítica sempre foi muito forte em relação a isso. E o segundo motivo é que, por exemplo, obesidade. Aí vinha 2 genes. Ou pior, às vezes vem um só, FTO. Porque todo Sim, mundo imagina fala que ter a quantidade de FTO... informação bioquímica que precisa ser gerada para determinar a obesidade. Se poderia Então, ser determinado exclusivamente por uma sequência, né? e aí então eu ficava assim, gente, mas não é só esse gene, a gente sabe que a causa da obesidade não é estritamente genética. Obesidade é uma das doenças que está no ramo que a gente chama de doenças multifatoriais. Tem interferência genética? Tem, mas tem interferência do ambiente talvez maior em termos de proporção do que a tua base genética. Então, simplesmente dizer obeso ou não obeso por causa disso, isso é muito leviano. E aí, mais recentemente, eu conheci esse outro painel que é bem mais completo, pega vários outros genes, né? E que capacita as pessoas com um curso de 100 horas de genética básica, genética molecular, epigenética, nutrigenômica. Então, eu topei. Mas, mesmo assim, eu ainda fico muito assim. A gente ainda, isso é um progresso, com certeza é um progresso
perto do que eu já vi aí no mercado, Sim. total, mas ainda não é algo assim para dizer, isso aqui tá É escrito no teu porque, DNA. assim, ó, quando eu fico Não. pensando em quão dinâmica é a mudança da informação, porque tá bem, a molécula tá toda lá, mas se a gente pegar, então, isso que a gente nem falou em polimorfismos, mas Porque tem, assim, a questão de a possibilidade de ser dinâmica a passagem da informação, saber o gene, teria que saber a dinâmica, então teria que saber o então, momento. aí, exatamente, essa tua observação é importante, porque isso é importante que a gente não entrou nesse assunto. Gente, quando a gente vê perfil genético, quando a gente faz o que eles chamam de teste genético, eu não estou vendo essas alterações epigenéticas. Eu estou vendo como é a minha constituição, ou seja, qual é a ordem das letrinhas que compõem a minha molécula. E nem todo mundo é igual, graças a Deus, e graças à evolução, senão seria um desastre, né? Então, todos nós temos, dentro da espécie humana, os mesmos genes, porque somos caracterizados como Homo sapiens, é isso que nos caracteriza. Nós somos constituídos por 23 cromossomos diferentes, que ocorrem aos pares, porque nós somos formados por reprodução sexuada. Então, por isso, pares, vem 23 do pai, vem 23 da mãe. E os genes são os mesmos. Ponto. Tem que guardar essa informação. Dentro de uma espécie, a cara dos cromossomos e os genes são os mesmos. Ponto. Isso é certo. Os genes não são escritos todos da mesma forma. Nós temos o gene, mas ele não necessariamente está escrito da mesma forma entre todos nós. E é isso que a gente chama de polimorfismo. Muitas formas. Polimorfismo genético. Poli, muitos, morfo, forma. Muitas formas genéticas. É o gene? É. Todo mundo tem ele escrito da forma igual? Não. Né? Então, os testes genéticos pegam isso. Então, ok, com isso eu consigo ter uma ideia assim de qual é a minha constituição. Mas hoje, com a epigenética, a gente sabe que não importa só a constituição, porque as mudanças epigenéticas que são superficiais podem alterar. Ele pode estar citado por uma alteração epigenética, que é a interferência do meio, do ambiente, do que eu como, da poluição, do que eu me exponho, de estresse. A gente tem hoje muitos Não, fatores que então interferem. o teste genético, os painéis genéticos, assim, na detecção de polimorfismos que venham a, a reduzir, por exemplo, uma informação, como, por exemplo, a enzima MTHRF, aí tá, aí é um motivo, porque daí a gente vai ter um erro, então, uma redução na expressão de uma proteína. E eu tenho, como tu falou, que é o que eu gosto de dizer, eu tenho um motivo pelo qual fazer esse teste. Então, eu não invalido os testes. Eu sou um pouco crítica e cética quanto a esses painéis totais, se eu não tenho uma pergunta. Entende? Porque eu digo, por exemplo, o metiltetraído folato redutase, que é esse gene, né, que produz essa proteína, ele é importante numa série de vias, tem a ver com o aumento de homocisteína, com o metabolismo do ácido fólico, e aí duas coisas que, porque ele é muito falado, é formação de tubo neural, por causa dessa questão toda dessa via, né, do ácido fólico e da produção de homocisteína, e doenças tipo trombofilia, essas coisas, que são as que têm relação e é pelo qual as pessoas mais procuram. Pessoas que vêm com aborto de repetição ou que têm um processo de trombofilia durante a gestação. Nesses casos, eu acho super válido, Sim, porque sim. eu posso estar suplementando o ácido fólico e não estar servindo para nada. E eu posso tentar uma alternativa que é suplementar um passo à frente na via metabólica, né? Sim. Então, isso eu acho ok. Outros exemplos, deixa eu pensar. Câncer de mama. Isso se eu penso que eu faria algo com a informação. Porque eu sempre digo assim, para que tu quer saber se tu tem BRCA1 ou 2 positivo? Para saber se eu tenho chance maior ou menor de ter câncer de mama. Sim, Ok, tu mas vai e fazer o aí? quê?
Tu vai fazer o que com essa informação? Mastectomia radical? Se é isso, acho que tem que fazer. Se não, te cuida como todo mundo deveria se cuidar. A partir de X idade, fazer... Então, tem histórico na família. Porque se a pessoa não sabe o que fazer com essa informação, talvez só sirva para ficar botando grilo na cabeça, Sim, sabe? sim. Mas tem vários outros exemplos que Eu acho que que assim, são importantes. para ficar buscando para doença crônica. Esse é o Outra coisa, né, problema. Vanessa? Poxa vida, a gente morre muito mais de doença crônica, né? E doenças ligadas ao estilo de vida de maneira evidente. Evidente. Né? Então, tem os fatores de risco que são evidentes relacionados ao estilo de vida, que a gente nem precisaria saber se tem tendência genética ou não, como tu disseste aqui da. Pô, a questão assim da doença cardiovascular, da hipertensão, do diabetes, da obesidade, poxa vida, os erros do estilo de vida, eles são muito básicos. Né? O pessoal vive hoje um estilo de vida muito ruim, né? Então, eu não sei também até onde a gente deve ficar para a população geral, né? Para a população geral, acho que falta muito para que o painel genético seja importante. Ah, sim, eu acho. A gente tem muita coisa para arrumar antes. É que nem pessoa que quer começar fazendo low carb pelo jejum intermitente. Tem que arrumar muito a casa ainda antes de pensar em fazer algo, né? Que, enfim, e eu acho sim, por exemplo, teste do pezinho ampliado. Eu Sim, acho fundamental, porque eu estou falando de um sim. teste genético que eu posso salvar uma vida. Aquele é o Porque momento, né? se eu sei desde forma muito precoce que eu tenho uma dessas doenças genéticas raras e que eu posso mudar a alimentação do meu bebê e prevenir danos no cérebro por causa de intoxicação, que é o que a maioria dos erros inatos do metabolismo causam, tem que ser feito, Claro. sabe? Porque é algo que eu posso de fato salvar é uma doença genética com uma alteração genética em um gene. A maioria dos erros inatos tem isso. Acho que são pouquíssimos que pega mais de um, mas a maioria é um gene. Quais, né? Então, né? Então, tu conseguir usar essa informação para salvar a vida, eu acho muito importante. Para entender, às vezes, assim, não está funcionando nada. Eu já tentei de tudo com o meu paciente, ele não melhora. Aí eu acho que, entende? Mas mesmo assim eu não faria É, é, tudo. Eu faria. como é dinâmico, é difícil, assim, ó, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente, claro, está evoluindo muito, né? Mas Sim, como eu é acho que tão talvez 10 dinâmico, anos aí. Eu acho que 10 anos, talvez 15, a gente já esteja isso com muito mais informação para, de fato, isso estar bem mais generalizado, ou eu poder, de fato, concluir. Já melhorou muito perto do que eu via. Então, esse que eu falei, por exemplo, tanto que eu topei participar desse projeto porque eu vi que, de fato, é um upgrade, e principalmente por causa da formação. Mas ainda tem muito isso. Quando tu vai para ensaios clínicos, muita coisa é de estudo epidemiológico. Disse que sim, se eu tenho esse polimorfismo, tanana. Sabe que eu fiz uma intervenção para dizer que isso aqui fez diferença? sim, pois é. É. Sabe? Isso é Eu fico assim, às vezes, muito quando. Eu digo, parece que quanto mais eu estudo, mais eu retrocedo em coisas que eu já fui mais radical ou que eu já fui mais enfática. Sabe? Parece que mais eu acho que o básico funciona, e por um monte de questões, assim, e a gente fica, às vezes, tentando se apegar a uma pílula mágica para salvar, ou Eu não pior, as sei se tu pessoas. pode nos falar, Vanessa, não sei se tu podes nos falar das pesquisas que tu tens feito ali, que tu me comentou por cima sobre melatonina, sobre nutracêuticos. Tem alguma resposta disso já? Tem, então, o que eu faço é avaliar, daí não é epigenética, é avaliar esses danos, tá? E Sim, o foco grande do laboratório aí, sei lá, uns 10, 15 anos, eu tenho muita alunos, mas a maior parte são meninas nutricionistas e biomédicas, e algumas biólogas, mas o meu foco no laboratório de uns anos para cá, e a procura de pessoas para fazer mestrado e doutorado comigo, foi principalmente nutricionistas, né? E acabou que eu também fui indo por esse lado da nutrigenômica. Então, eu trabalho investigando substâncias que podem prevenir os danos. Por quê? Porque, como tu falou,
Essas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, a gente pode botar aí envelhecimento, porque o envelhecimento também é causado por alterações em macromoléculas, inclusive no DNA. Elas têm em comum o quê? Processos inflamatórios crônicos que elevam a produção de radicais livres, e eu tenho o chamado estresse oxidativo, eu tenho aquele desbalanço quando o corpo já não consegue mais dar conta, e isso lesa macromoléculas, lipídios, proteínas e DNA. Então, isso é comum a elas. E esses danos hoje no DNA, daí focando na minha área, que é danos em DNA, é o que explica muito as comorbidades associadas. Então, tipo, câncer é uma coisa que está associada ao diabetes. O processo de envelhecimento, a gente sabe que conforme mais envelhece, o câncer, porque o envelhecimento é causado por alterações na molécula de DNA. E várias dessas doenças crônicas. Então, eu comecei a estudar pensando nisso. Eu posso fazer modelos animais dessas doenças, obesidade, câncer, envelhecimento, e posso também pegar pessoas para fazer os ensaios clínicos, que daí né, no nível de evidência é um passo acima, para ver essas intervenções. De quê? E no teu laboratório lá vocês fazem ensaios clínicos com pessoas, vocês sorteiam e fazem uma intervenção? Então, a gente já fez 2 que já terminaram, já estão publicados, que foram com pacientes diabéticos, um deles suplementados com vitamina D e outro diabéticos suplementados com castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, mas o nome correto é castanha do Brasil. Tá. A gente fala do Pará, mas internacionalmente ela é conhecida como Brazil Nut. E a gente fez justamente pensando nisso. A gente não queria, não era o nosso foco curar o diabetes e nem mudar parâmetros bioquímicos. O foco era no que eu sei, que é entender os danos em DNA que estão presentes nesses pacientes. Pacientes diabéticos têm uma alta relação com vários tipos de câncer, porque eles têm uma instabilidade no DNA causado pela inflamação crônica. Perfeito. A hiperinsulinemia, tudo isso, a hiperlipidemia, causam danos em macromoléculas. A glicação, né, com alteração das macromoléculas? Causam danos nas moléculas, né? Então, o que acontece? Quando esses danos são no DNA, eu estou aumentando aqueles danos que deveriam vir de forma natural, porque a gente sofre danos no DNA o tempo inteiro, né? Respirar causa dano no DNA, porque a cadeia respiratória gera radicais livres. O problema é que quando eu vivo isso numa forma balanceada, ele não está, né? Os radicais livres são produzidos diariamente, mas eu também tenho intrinsecamente enzimas antioxidantes e também tenho via alimentação como balancear isso. O problema é quando a minha balança pende para um lado só. Sim. Então, eu sempre digo, respirar causa danos. Viver causa danos, né? Viver causa danos. Só que, como a gente vive num planeta exposto ao Sol, desde que existe vida nesse planeta, a gente está no sistema solar. A gente sofre danos por radiação ultravioleta todos os dias. A gente desenvolveu um mecanismo evolutivo para reparar e contrabalancear isso, senão a gente já tinha extinguido a vida no planeta. Da mesma forma, os radicais livres, a gente tem enzimas intrínsecas endógenas antioxidantes que tentam contrabalancear isso. Porque, gente, a evolução é perfeita. A gente pensa assim, eu vivo no planeta Terra, tem oxigênio. Com exceção daqueles organismos que são anaeróbicos, que é a minoria, a maioria faz respiração aeróbica e gera radicais livres. Essa geração pode interferir em macromoléculas. A natureza não é burra, ela desenvolveu paralelo a isso mecanismos para diminuir. Então, a gente tem mecanismos de reparo de dano em DNA e a gente tem mecanismos antioxidantes, enzimáticos, justamente para viver em equilíbrio. O problema é quando algo externo, como, por exemplo, um diabetes, uma obesidade, fazem com que o reparo já não dê mais conta, as enzimas antioxidantes também não, e eu
começo aí sim a lesar as moléculas. Então, o foco dos meus trabalhos sempre é pensando nesse detalhe. Eu gosto de dizer isso para as pessoas. Eu não tratei pacientes diabéticos com vitamina D pensando em curar o diabetes. Eu queria ver um lado, até porque ciência se faz assim, né? Pedacinho por pedacinho, um tijolinho de cada vez. E eu precisava responder algo que até então não tinha na literatura, que é no momento que diabéticos têm mais dano em DNA, porque eles têm mais câncer. E a vitamina D tem todas essas vias, age no sistema endócrino, é antioxidante. Será que ela melhoraria esse desfecho? E a gente viu que diminuiu muito o dano em DNA. Né? Muito. E o legal é que nesse trabalho a gente fez o que a gente chama de washout. A gente tratou os pacientes por 2 meses, Trocou os grupos. tirou. A gente não fez crossover nesse, a gente só fez o washout. A gente tirou a vitamina D e continuou acompanhando para ver por quanto, digamos, tempo perduraria esses benefícios. Sim. E a gente viu que 1 mês depois, os níveis de vitamina D, obviamente, diminuíram, porque as pessoas pararam com a suplementação. Os benefícios diminuíram, aquela regressão que a gente calcula do quanto eu diminuí o dano, diminuiu. Mas ainda continuou acima do grupo controle, digamos, do que era lá no início, do basal. Então, eu consigo ver que aquele progresso, né, foi capaz ali, aquele tratamento, de prevenir, de manter. E foi escalonado dose, Vanessa? Foi escalonado, assim, níveis? Não, nesse caso, era uma dose única para todos, 4.000 I dia, por 8 semanas. Tá. E em 8 semanas se demonstrou esse nível de impacto? Sim, de danos em DNA. A gente avaliou tudo, esse paper está publicado, ele é enorme, ele foi publicado esse ano. Tem toda a parte dos dados de glicemia, alguns parâmetros deram uma melhoradinha, mas eu sou muito cética com esses exames bioquímicos, sabe? Porque a gente sabe que é do dia, a gente sabe que às vezes essa variação pode ser significativa estatisticamente, mas não necessariamente biológica. Mas a gente teve algumas pequenas alterações. A hemoglobina glicada não mudou e também não imaginava que com 2 meses de marcadores tratamento... inflamatórios como PCR, por exemplo? Eu não lembro se isso está nesse paper, porque a gente tem um outro artigo para sair, porque não deu para botar tudo. A gente fez muito exames bioquímicos. Não lembro agora de cabeça esses parâmetros. E a gente fez uma dose, porque tu imagina, uma intervenção desta, só de vitamina D, foi R$20.000. Fazer ciência no Brasil. Cada projeto que eu aplico, quando eu ganho 100 mil, eu tenho que assim, festejar, porque com esse eu tenho que fazer essa tese e mais umas 5 teses. Sim. Então, esses são trabalhos que saem muito caros, né? Mas o que estava sendo estudado mesmo, que era na redução de danos ao DNA, ficou bem diminuiu demonstrado. Bem. E a castanha do Brasil também. Também. E esse é um dos trabalhos mais legais, assim, porque é adicionar algo na dieta simples, e isso é importante, a gente nunca mudou a medicação desses pacientes. Sim. E isso é muito importante. Eu lembro que uma vez eu apresentei esse trabalho da vitamina D num congresso internacional e tinha um cara da Áustria, que eu adoro, que é um dos papas da antimutagênese, ele estava na plateia, e ele me fez pela primeira vez essa pergunta que eu nunca tinha pensado. Ele disse assim, ele levantou a mão, né? Ele perguntou, eu queria saber se tu mudou o tratamento. Houve alguma intervenção medicamentosa? Daí eu disse, não, eu até fiquei meio assim. Não, eles continuaram tomando a insulina, eles continuaram tomando metformina, eles eram acompanhados pelo médico e não mudaram nada. Inclusive, a gente orientava, não pode resolver fazer atividade física. Durante aquilo ali, eles não podiam mudar o estilo de vida. Única mesmo, controlada. Porque eu queria só saber aquilo ali. Então, a gente dava frasco com número de gotas que durava, sei lá, 2 semanas. Eles tinham que devolver o frasco vazio para ganhar um novo. Enfim, tentando fazer, né? Trabalho com humanos nunca é o mais controlado possível. Mas como a gente dosou os níveis de vitamina D e eles aumentaram, a gente sabe que eles tomaram. E aí, esse cara me fez essa pergunta. E quando ele fez, eu gelei, assim, porque eu pensei, putz, será que eu tinha que ter mudado? E aí ele disse assim... Era o contrário, na verdade. E aí ele disse assim, então, mais valor tem o teu trabalho.
Porque a Claro. gente mostra que tu não mudou nada na vida deles, eles não mudaram nada, mas tu entrou com uma coisa e isso foi capaz de melhorar todos esses parâmetros. E aí a gente começou assim, é mesmo, sabe? Eu não tinha me dado conta de que realmente, talvez até tenha mais valor nesse sentido. Eu não estou O tentando estudo da curar. castanha, o estudo da castanha foi o mesmo, era vislumbrando o mesmo desfecho de O também de mesmo, o mesmo. Era proteção. outro doutorado de outra nutricionista, outros pacientes, mas pacientes atendidos na mesma clínica, todos pacientes diabéticos, bem com uma diabetes já de muito tempo, todos eles extremamente dependentes de medicação. E a gente teve uma melhora nos danos em DNA incrível. Só que nesse caso foi 6 meses. Porque é alimento, né? Então eu também Sim. pensei, eu não posso, né? Não vou também ser leviana de achar que comer um mês de uma coisa vai mudar, assim. Então vamos fazer uma intervenção mais longa. E era o consumo de uma castanha por dia por 6 meses. Não acredito, uma castanha? Só que era uma castanha top. Para chegar nesta castanha, a gente comprou uns 4 lotes diferentes, de Ah, diferentes fornecedores no Brasil. Mandava dosar selênio. Ah, tá. muito baixo. Aí compra outro, vamos pegar do Acre, vamos pegar do raio que o parta. Cada hora a gente comprava de um fornecedor, um lote, né? E dizia, vamos mandar, e eu ficava dosando o selênio. Até achar essa que era de exportação, que vinha embalada a vácuo, uma super castanha, e que tinha uma quantidade de 210 miligramas, em média, por unidade. Por que tinha que ser isso? Porque já que eu ia investir em algo que foi caro, 6 meses de castanha para cento e Sim, poucos pacientes, sim. eu tinha que investir em algo que eu pudesse dar 2 castanhas no máximo. Senão eu não ia ter dinheiro para bancar esse trabalho. Então eu tinha que investir naquela que tivesse a maior quantidade de selênio por unidade. E aí, quando a gente achou essa que tinha uma quantidade maior, e baseado em outros trabalhos que já tinham na literatura de suplementação de compostos de selênio de forma exógena, a gente, essa quantidade aqui já está dentro do ok para uma dose. Aí a gente comprou essas castanhas, a gente comprou uma máquina seladora no laboratório e fizemos blisters, como se fosse de medicamento, só que o Que medicamento era loucura. uma castanha. Então a Bah, não gente comprou, e aí o paciente era instruído de que todo dia ele tinha que tirar, como se fosse um blister de medicamento, uma castanha. Porque imagina, a castanha é super, hiper palatável. Ainda mais aquela, Mas crocante, eu tenho um maravilhosa. problema gravíssimo com castanha. Eu não posso comer. Eu não consigo comer. E aí a gente teve, eu não lembro agora direito dos dados. Eu podia até abrir no computador, mas os dados. Snow, sai daí, tu está apagando a minha luz. O meu gato está na frente da luz, por isso ficou mais escuro. Ele resolveu me olhar aqui. Mas a gente teve algumas mudanças, viu? Ele saiu. Tem umas mudanças no perfil lipídico. A gente diminuiu triglicerídeos, se não me engano. Aumentou um pouco de HDL, mas a gente aumentou o colesterol total, Sim. querendo ou não, castanha, né? Então a gente teve algumas mudanças no perfil, eu não lembro o LDL. Eu não vou falar para. Enfim, a minha Mas aluna, que é a engano doutora de nisso, DNA, ela sabe decor, porque não está aí. Se tivesse, eu ia perguntar para ela. engano de DNA também se mostrou assim como uma. Diminuiu. Sim, que era o nosso foco. O nosso foco nunca foi perfil lipídico, Sim, tarará. sim. Mas é Na verdade, tem óbvio que coisas associadas, né? já que eu estou tratando o paciente e eu estou avaliando, tirando sangue, eu vou fazer tudo, né? Tudo que também eu tinha de dinheiro para E pagar os exames. o da melatonina, ele está em andamento agora ou não? O da melatonina é que assim, a melatonina é o meu xodozinho dos últimos tempos. Então, eu já tenho trabalhos publicados com ela, mas em animais. Eu tenho melatonina em melanoma, que a gente causou melanoma nos animais com células de câncer de melanoma. Então a gente faz tipo enxerto e causa o dano. E aí suplementou com melatonina, para ver essa melhora. Esse artigo já foi publicado. Acho que foi publicado esse ano também. E ele foi mestrado de uma aluna minha que é da biomedicina. Atualmente eu tenho com melatonina no modelo de obesidade, porque eu tenho, isso é legal até contar para o pessoal,
há algum tempo eu venho trabalhando com modelos de obesidade em animais. Então, a gente faz os ratinhos ficarem gordos. Mas a gente não faz os ratinhos ficarem gordos naquela dieta hiperlipídica tradicional que a maioria das pessoas fazem. Sim. Porque eu sempre questionei muito essa dieta hiperlipídica para camundongo e rato, né? Sim. Isso não mimetiza o nosso real. Então, eu sempre achei que, do ponto de vista da translação, que é o que a gente mais quer quando a gente trabalha com animais, é poder fazer essa translação para humanos. Sim. A menos que alguém que faça uma dieta cetogênica, e mesmo assim teria que ser com uma quantidade muito alta, eu estaria mimetizando para o ser humano. Senão, não. Então, há alguns anos, o nosso modelo animal é o que a gente chama de dieta cafeteria. Não foi criado por mim, tá? Existe. Eu comecei a usar ela. Usar ela com um foco em dano em DNA, porque tinha já uso para várias outras coisas. E aí eu pensei, será que esse modelo também não causa danos em DNA? E lá no início dos 2012, antes ainda, eu acho. Acho que antes. Eu orientei a primeira tese de doutorado que a gente fez esse modelo nos ratinhos. Dando o quê? Wafer, chips, Doritos, baconzitos, refrigerante, todas as junk foods, com uma dieta que mudava a cada dia. Agora eu já mudei o protocolo, eu mudo a cada 2 dias, porque dá muito trabalho. E eu afugento o aluno de trabalhar comigo, porque eles tinham que pesar cada quantidade de Doritos, de baconzitos, e cada dia mudava. Enfim, junk food, tá? Mas e o nome disso em inglês é dieta cafeteria. Só tranqueira. Só. Trocava todo dia. Então, um dia a bolachinha era wafer de morango, no outro dia era a bolachinha recheada, no terceiro dia era outra. Aí um dia tinha bala de goma, no outro tinha marshmallow, no outro tinha juju. Uma dieta balanceada em proporções. Como é que era calculado as coisas? Então, aí eles tinham na verdade, não tinha proporções. A gente dava isso, a gente contava quanto, então a gente tinha noção de consumo energético, de ingesta, porque tudo era pesado antes e no dia da troca, então eu sei quanto eles comeram de ontem para hoje, por exemplo, para poder fazer todos esses cálculos. Sim. Mas sempre é importante dizer, eles tinham a ração deles, a ração padrão. Só que primeiro eles atacavam o doce, o junk food, e a ração ficava ali. Mas eu tinha esse controle justamente para poder calcular todo esse aporte, né? E Sim. aí, com isso, eu sabia quanto era de carbo, quanto era de gordura em relação à dieta Legal. Padrão. Uhum. Então, a gente basicamente aumenta muito carboidrato, aumenta bastante gordura e a redução é em nível de proteína. Sim. Então, mimetiza o que se come, né? E aí a gente faz os animais ficarem gordos. Então, eu tive um trabalho que já foi publicado com suplementação nesse modelo, com suco de acerola. Suco de acerola, só os compostos bioativos da acerola e o suco verde e maduro, por causa da capacidade antioxidante. Então, esse trabalho teve 4, 5 grupos. Tinha os obesos água, obeso acerola madura, que tem menos vitamina C, menos rutina, menos quercetina. Acerola verde, que é intragável, não tentem. Deu os resultados melhores, mas é que os ratos recebiam, né, via gavagem, goela. Então, eles não sentiam gosto aqui, porque senão eu acho que eles não tomariam. E os compostos bioativos, só rutina, só quercetina, só vitamina C. Porque a gente queria saber se isso, Sim. por causa da capacidade antioxidante, seria capaz de diminuir os danos em DNA causados pelo processo inflamatório da obesidade. Depois eu conto os dados. E daí a gente fez isso com melatonina, mas esse está em andamento, é um doutorado de uma aluna. Eu tenho já finalizado com ômega 3, dados lindos, que foi um mestrado que terminou esse ano, e tenho com exercício físico. Só com a inserção de atividade física voluntária. Né? No caso, não era exercício, era atividade física, porque eu botei rodinha de correr. Sim. Porque eu faço, às vezes, intervenções de esteira, natação, que daí é exercício. Nesse caso, que terminou agora, é atividade física, porque é voluntário. Sim. E os dados muito legais.
Eu não lembro dos dados da melatonina atualmente, porque ela terminou, mas a tese está sendo escrita, tem muito dado da parte bioquímica para ser analisado, então eu não lembro, mas eu acho que diminuiu. A melatonina é um potentíssimo antioxidante. É muito bonito os resultados, assim. E que mais da melatonina? Da melatonina eu tenho um outro publicado com envelhecimento. E qual, só, eu não sei se pode falar, mas qual foi a dose usada nesse que terminou agora? Que é da obesidade, esse outro. Da obesidade. A dose, a gente usa a mesma. É que, na verdade, para calcular a dose, o que a gente faz? No caso, a melatonina, ela é dada na água de bebê. Então, eu boto na garrafinha do animal e a gente anota quanto ele consome de água a cada 2 dias, que é quando eu Tá. troco. Baseado nesse consumo, eu calculo a quantidade de miligramas. No que já foi publicado, é 0,2 miligramas por quilo. Tá? No que foi publicado, porque já foram feitos todos esses cálculos. Eu acho que vai ficar por aí, porque a ingesta hídrica é muito parecida, eles não mudam a ingesta, eles não mudam a ingesta por causa do gosto, então a gente sabe mais ou menos que um camundongo bebe em média 10 ml água a dia, e que isso então vai carregar, porque eu tenho uma diluição da melatonina nessa água, e com isso eu consigo calcular a concentração, no caso. Eu não tenho dúvida que a melatonina certamente, bom, o que tem de estudo da melatonina é incrível, né? E não tenho dúvida da importância dela como molécula antioxidante e óbvio que de organizador do ciclo circadiano e da questão anti-inflamatória com cortisol e etc. Mas a questão é da melatonina como molécula e o poder antioxidante dela, né? Não do Muito, efeito psicológico altíssimo. dela, né? Ela tem vários motivos pelos quais ela é ótima antioxidante. Ela chega rápido pela forma química da molécula a sítios de produção, né, tipo mitocôndria e outros sítios de produção de radicais livres. Ela é um ótimo agente redox, né, redutor. Ela cruza facilmente barreiras hematofisiológicas. Então, ela tem uma série de características que já vinham sendo colocadas na literatura em relação à capacidade antioxidante. E aí a gente pensou, mas se ela tem tudo isso de antioxidante, várias dessas doenças crônicas, como câncer, envelhecimento, Claro, obesidade, são causados por esse excesso de radicais livres. Por que não? Porque se eu sim, ver isso, talvez consiga diminuir total. danos em DNA. E a gente tem tido desfechos muito legais, e tem publicado relativamente bem. E esse ano saiu o do envelhecimento, que está um trabalho lindo, saiu o do melanoma, e o da obesidade ainda a menina não defendeu o doutorado, está em fase de análise. Sim. Não, mas com Né, certeza é riquíssimo, né? Olha aqui, Vanessa, para encerrar, mas não é um assunto pequeno, mas para encerrar, eu queria que tu me falasse sobre os telômeros e a tá. questão da manipulação das telomerases e da importância da preservação dos telômeros e o quanto isso impacta na vida real e qual deve ser a preocupação com relação a isso. Então, né, vamos começar por partes. Telômeros são as extremidades da molécula de DNA. E elas têm mais ou menos a mesma sequência, porque o que acontece? Cada vez que uma célula duplica, e isso vem acontecendo desde que nós fomos formados lá, a célula ovo, essa célula duplica o seu DNA, divide. Duplica o DNA e divide. Isso vem acontecendo desde sempre e continua num ser formado. Porque toda vez, eu gosto de dizer que toda vez que eu descasco e eu tenho que repor epiderme, é um processo replicativo das células epidérmicas que está acontecendo. Então, para o pessoal não achar que não existe mais mitose. Não, existe. Ela só, dependendo do tecido, ela demora mais para acontecer. E outros, como, por exemplo, o sistema hematopoético, ela está acontecendo a cada Toda hora. 24 horas na minha medula lá, ó, jogando células, né? Então, toda vez que isso acontece, o DNA tem que duplicar, fazer cópia da sua molécula antes, porque senão eu não vou mandar a mesma informação para células filhas, né? Cada vez que ela duplica, por um problema, entre aspas, uma característica, vamos dizer assim, da enzima que faz essa cópia, uma parte final é perdida. Ela não consegue replicar a ponta.
Então, a evolução é incrível, provavelmente, como um mecanismo evolutivo, inclusive de sobrevivência, existe uma enzima que é capaz de repor a extremidade dos telômeros, que se chama telomerase. Só que, hoje em dia, gente, de um tempo para cá, a gente sabe que a telomerase só fica ativa bem no início do desenvolvimento lá do zigoto, na forma de mórula, lá, quem lembra de embriogênese, mórula, blástula, aquele desenvolvimento ali ainda quando eu nem sou feto. E que, conforme vai se formando o embrião, a telomerase para. Hoje, até, eu tenho uma amiga que é cientista especialista nisso, trabalha na Austrália, fera em telômeros, e ela sempre diz assim, ó, de uma forma geral, a gente pode dizer, células somáticas não têm telomerase ativa. Por quê? A gente está vendo que esse processo não está, ele não é seguro. Ter telomerase ativa é importante numa fase do desenvolvimento embrionário. Depois não. Por quê? Porque hoje a gente sabe que telomerase ativa, e não só telomerase, mas reposição de telômeros, porque a reposição pode ser feita 70%, 80% por telomerase, mas tem uma parte que é por outro mecanismo, chama TERT, é um outro mecanismo. Mas, enfim, isso acontece em células tumorais. Praticamente todos os tipos de câncer têm como um dos seus hallmarks, que é uma das suas características, reposição de telômeros. Porque telômeros protegem essa célula de morrer. Porque uma célula que começa a se dividir e não repõe telômeros, ela vai morrer mais ou menos após 50 divisões daquele clone. Então, ela dividiu, pensem, houve uma fecundação hoje, formou célula-ovo. Em 24 horas, essa célula vai virar duas. Em 48 horas, cada uma dessas duas vai virar duas e vai fazendo aquele clone. Quando isso chegar, por exemplo, aquela primeira ali tiver em 50 clones, existe uma teoria que foi proposta por um pesquisador chamado Hayflick, e aí a teoria de Hayflick, essa célula entra em apoptose. E isso é muito bom, porque isso impede que a minha célula, com danos, porque lembrem, estamos no planeta Terra, estamos exposição à radiação solar, a metabolismo endógeno, a processos de desaminação, danos intrínsecos ao DNA, está acontecendo. Eu não quero uma célula com muitas mutações, porque isso a gente já sabe que pode acabar desenfreando para um câncer. Então, existe um mecanismo meio que de, né, não digo compensação, mas que protege isso, que é jogar essa célula para a morte celular programada, que é a apoptose, certo? Isso é o bom, isso é o que a gente espera. Se a gente impede que isso ocorra por aumentar a expressão da telomerase, o desfecho não é algo nada bom. O desfecho disso é o desenvolvimento de um processo tumoral. Então, hoje, sabendo que não existe telomerase em células somáticas, usar coisas como tem vídeos por aí no YouTube dizendo vamos tomar composto X que ele aumenta seus telômeros. Exatamente. Fujam, a menos que vocês queiram ter um câncer. Ter câncer. Né? Porque isso não é natural. Por outro lado, existe um monte de trabalhos na literatura, inclusive publicados pela maior cientista do mundo em relação a telômeros, que é a doutora Elizabeth Blackburn, que ganhou o prêmio Nobel em 2009 por descobrir o papel da telomerase. Ela tem uma equipe de pesquisa, um grupo que trabalha com ela, que avalia muito coisas que interferem no comprimento dos telômeros. E isso serve para a gente entender coisas que a gente faz e que a gente está exposto que podem encurtá-lo, mas não quer dizer que a gente pode fazer coisas para aumentá-lo. Isso significa entender coisas que lesam eles de forma mais acelerada do que o processo normal. E aí tentar se afastar dessas coisas. Estresse crônico, cigarro, inflamação, obesidade, N coisas lesam os telômeros de forma acelerada. E o que eu tenho que fazer é tentar mudar o meu ambiente para diminuir isso e deixar que a degradação dos telômeros seja fisiológica, natural. É o que ela diz assim, ó, é permitir que a gente envelheça saudável.
a gente vai envelhecer, a gente vai morrer, os telômeros vão ser degradados, mas que esse processo seja o mais lento possível, mas natural, sem Eu nada vi para dizer, alguma vamos coisa, aumentar. Vanessa, aí depois eu vou ver de onde é que foi que eu vi e vou te mandar para ver se confere. Mas eu vi alguma coisa sobre a melatonina atuar inclusive nessa proteção assim da degradação acelerada dos telômeros. Eu não me lembro exatamente qual era o Não, é, desfecho pretendido, não me lembro o que que era, mas que a melatonina era envolvida nessa questão de não deixar acelerar a degradação dos telômeros. Não sei se chegasse a ver alguma coisa disso. não parei para ler isso. Pela capacidade antioxidante, talvez ela consiga diminuir o estresse oxidativo e com isso diminuir a degradação, entende? Mas é importante o pessoal entender que é diminuir ou fazer com que esse processo de perda seja o mais natural e fisiológico possível. E Sim. não dizer, vamos aumentar a expressão da telomerase. Porque Resumindo a célula... história, né, Vanessa? Resumindo a história, a gente estuda, se aprofunda e no final é o básico. No final, assim, Guri, não adianta, a gente fica buscando, parece que a medicina, a química, a bioquímica, a fisiologia, a gente fica buscando um jeito de poder seguir vivendo a mesma vida insalubre, mas ter um desfecho melhor. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. não, e aí o que eu digo assim é que no fundo, até por causa do nível de evidência, às vezes fazer o básico é o melhor. E eu tenho 2 exemplos de trabalhos que eu uso para falar disso. Mas aí não é epigenética, é mutação. Esse trabalho da obesidade, como eu falei, o primeiro com a acerola, eu testei a acerola. E eu testei todos os princípios ativos isolados. Porque eu queria saber, no suco de acerola, é a vitamina C que está fazendo a diferença? É o flavonoide rutina? Eu queria saber os compostos, né? O que a gente descobriu no final do trabalho? Que o melhor resultado foi do grupo que recebeu o suco e não os Os princípios ativos compostos. isolados, os compostos. Por quê? Porque quando eu trato de maneira isolada, ele tem uma ação. Mas o sinergismo entre todos os compostos bioativos daquela fruta são muito melhor. Aí, passou esse trabalho paralelo, eu orientei um mestrado de uma outra nutricionista com suco verde, porque estava na época, era um Sim. auge lá, início de 2010, o auge do suco verde. Então, vamos fazer uma coisa experimental com o suco verde, que é causar danos no DNA dos animais e tratá-los ou preventivamente, na verdade, a gente suplementava o suco e depois causava o dano, ou a gente teve grupos que causava o dano e depois eu tentava tomar o suco para ver se melhorava reparo, para tentar entender prevenção Sim. ou reparação. E eu fiz suco verde feito no laboratório, só com couve passada na centrífuga. Eu comprei uma centrífuga só para passar a couve e sair o extrato purinho, porque daí tira toda a fibra, né, para o animal comer. Eu comprei suco verde comercial e eu fiz grupos: luteína, beta-caroteno, os princípios ativos que tem na couve, pelos quais todo mundo diz por que é legal tomar suco verde. Quais foram os melhores resultados? O suco de couve feito no laboratório e o suco verde. Os princípios ativos são legais? São, mas os dados, quando ocorre o sinergismo entre todos os princípios ativos, foram, assim, ó, gritantemente a diferença. A redução de dano só com um princípio, por exemplo, era, sei lá, 30, 40, no suco era 80% de Perfeito, redução. perfeito. E aí, cada vez que eu vejo isso, eu digo, a gente tem que comer comida. Eu digo assim, ó, é a mesma coisa, assim, mas eu falo sobre essa sinergia, dizendo que os alimentos eles são recebidos como se fosse uma maleta que não contém só aqueles nutrientes de maneira jogada. A forma como ele está empacotado tem uma resposta dentro do organismo que é diferente se a gente começar exatamente a mesma proporção e as mesmas coisas de maneira processada, porque o pacote é diferente. A maleta das informações que chega no ambiente metabólico é diferente. E a natureza já fez uma maleta de acordo com a resposta esperada, né? Quando a gente tenta mimetizar isso, alterar ou melhorar, é pior ainda. Quando a gente tenta melhorar, os melhoramentos, assim, quando eu vejo, essa é uma planta melhorada. Mas eu não sei se eu quero melhorada, eu queria ter a tradicional, me ver a tradicional, por favor.
Aí vamos entrar no outro celeuma dos transgênicos, que do Sim, ponto sim, de vista metodológico não tem problema nenhum. A gente não tem artigos que digam que transgênico, pela técnica, ou sim, causa algum mal à saúde. Tem sim, toda sim, uma celeuma por causa da questão da indústria, dos agrotóxicos, da venda sim, sim. casada, das É, patentes. Aí isso eu nem discuto, porque existe sim. uma máfia Uma por trás política disso. pesada, né? Agora, do ponto de vista de segurança da técnica, não. Podem ficar seguros, não existe trabalho que prove que consumo de um alimento transgênico cause danos na nossa saúde. Não, não tem. Isso é. Até porque eu digo, e eu sempre uso esse raciocínio para entender um raciocínio simples. Melhoramento genético é feito por nós, seres humanos, desde que a gente deixou de ser nômade Desde a e agricultura. virou A desde a seleção agricultura. artificial é isso, né? A Sempre gente foi. selecionava a planta maior com a planta maior, cruzava a sementinha e fazia maior. E com Nessa animais época, também, né, Vanessa? a gente selecionava o quê? Genomas inteiros. Então a gente brincava, entre aspas, de cientistas, juntando tudo, porque eu simplesmente pegava a semente, tá, o genoma inteiro, misturava com outra semente e fazia melhoramento genético. O que a transgenia fez? Aprimorou isso. Simplesmente pegou um gene de interesse e colocou dentro da planta. Então, ele é um melhoramento genético muito mais sutil. Então, na verdade, do ponto de vista evolutivo e de danos, muito mais seguro. Então, quando tu entende como que é a técnica, tu vê que não tem motivo pelo qual se preocupar com a metodologia, né? E Mas, tem uma coisa. Vanessa, tem uma técnica, eu atendi uma vez, estava no plano de atendimento, eu atendi uma moça que trabalhava com melhoramentos genéticos. Eu não lembro se era pesquisa ou se já era já de aplicação, que era sobre alface, eu acho. E ela bombardeava com cobalto e produzia mutações. E daí selecionava as plantas que, das mutações ao acaso, geraram característica de resistência, por exemplo, a pesticidas, etc. Não sei se isso se aplica ao que você está dizendo. Não, porque, não, isso pode, mas aí talvez isso é fácil de fazer assim, é uma das técnicas, mas normalmente quando a gente fala na técnica transgenia clássica, normalmente é usar um vetor de DNA para carregar um gene para dentro, mas isso quando eu já sei um gene que aumenta, sei lá, a produção, eu não sou especialista em transgênicos, tá? Eu fiz mestrado, doutorado, só para continuar segura de que não tem trabalho Não. dizendo que causa dano. Então, Tá. volta e meia eu faço revisão de literatura com esse foco, mas de mecanismo o que eu lembro é o que meus colegas trabalhavam na bancada. E existem várias técnicas. Essa é uma de vou causar isso, e isso eu consigo fazer, deixá-las crescer e selecionar. É eu, tipo, brincar de seleção natural de uma Sim, forma acelerada. acelerar as mutações em É, vez de deixar o acaso. e a seleção eu que seleciono. Então, o que aconteceu, eu vou lá e digo, eu quero essa, eu quero isso. É uma forma. Mas existe as técnicas mais seguras, é realmente fazer seleção de um gene. E é o que a gente faz para a produção de insulina. Então, eu digo, quando as pessoas têm medo de transgenia, as pessoas não pensam que todo mundo que é diabético nesse país se beneficia de um produto que é produzido por uma técnica de transgenia. Porque a gente tem que lembrar que lá em mil e antigamente, a insulina que era dada vinha do pâncreas do porco, né? E que a gente tinha que matar X porcos, purificar e tirar as insulinas. Com a técnica de transgenia, o que a gente fez? Uma bactéria que é capaz de carregar o gene que a produz. Fermento elas aos montes num fermentador, crio várias, purifico isso e tenho Bota insulina elas de para forma trabalhar. comercial. Então, né, se a gente é contra a transgenia, a gente vai ser contra a insulina que é comercializada e salva a vida de muita gente. Isso também, mas isso para. Como é que. Não sei se tu sabe disso, assim, como é que anda essa questão do vetor genético para doenças em humanos? Tem algum estudo disso? De terapia gênica, É, tu diz? assim, de Então, já de aplicabilidade. esses dias, há um tempo atrás, eu li sobre isso, não sei por que eu fui começar a ler sobre isso. Porque lá, mil e antigamente, quando eu fiz doutorado, há uns quase 20 anos, eu tinha colegas que faziam terapia gênica lá na URGS, em associação com o Instituto de Cardiologia, para terapia gênica para doenças cardiovasculares. De fazer, inclusive, em cachorro, em cirurgias mais estavam bem mais avançadas,
o Instituto de Cardiologia tinha muito interesse nisso e a URGS era parceira e eu tinha colegas que faziam mestrado e doutorado nessa área. Porque era o boom da terapia gênica. Porque foi o boom da clonagem, foi o final dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tinha muito experimento e muita aposta nisso. Só que isso, em humanos, não se concretizou. Tanto que tu pode ver, tu não ouve mais falar hoje de terapia gênica. Não, eu não escutei mais e tu nada. tem uma idade parecida com a minha, tu sabe que lá naquela época era isso estava no auge, todo mundo falava de terapia. Em Porto Alegre mesmo, a gente que vivia isso ali, porque o Instituto de Cardiologia estava à frente, meu Deus, os primeiros trabalhos com... E depois isso não foi tendo, né? A coisa não foi sendo tão como a gente esperava. Eu nunca mais ouvi falar, eu não sei se isso hoje tem prática, Quando a gente que eu estava saiba falando não. sobre polimorfismos, era um lugar onde parecia que isso aí poderia ser uma chave, né? Era, mas ainda do ponto de vista de segurança ainda não está ainda muito bem estabelecido. É que, na verdade, é aquela história. Quando a gente estava sequenciando o genoma, que ele terminou o primeiro esboço em depois de 2001 e depois de 2003 saiu o genoma completo, foi o auge da divulgação disso. De terapia gênica, de clonagem, de tudo, porque era uma aposta. Eu conheço o genoma, nós vamos fazer chover. E, gente, não foi. A gente ainda, muita coisa a gente não sabe ainda, muita coisa ainda é especulativo, porque daí veio a descoberta desses polimorfismos, de que nós temos os mesmos genes, mas eles são extremamente variáveis entre as pessoas, de que as doenças são muito mais complexas do que de um gene. A minoria das nossas características são determinadas por um gene. A maior parte são doenças poligênicas, como cor do olho, cabelo, pele, inteligência, e pior, multifatoriais, que além de serem A poligênicas, interação entre todos esses genes. então é muito mais complexo do que o que se imaginava. Entende? Então, tem muita pesquisa, tem. Nossa, é uma área que tem muita gente fazendo pesquisa. Mas ainda a gente, tipo, tem que ir com calma. Não adianta, assim, não adianta, né? Não adianta. Sempre acaba em a gente tendo que ter responsabilidade sobre a própria vida e fazer o básico bem feito, prestar atenção nos resultados e não ir acumulando danos ao longo da vida. É isso, né? Não adianta. Exatamente, tentar diminuir esses danos. Sabendo tudo que causa, sabendo que encurta telômeros, sabendo que causa dano no DNA, sabendo que causa inflamação, vamos tentar diminuir isso. Se a gente já conseguir fazer isso, isso já é, assim, ó, do ponto de vista de saúde, um ganho absurdo. Maravilha. Mas tem gente que não pensa em fazer isso e quer solução imediata, quer pílula mágica. Então, nós já sabemos, então, por tudo que tu me contaste aqui, Vanessa, mais reforça ainda a questão assim, ó, a pílula mágica, ela não existe. Segundo, não é para agora. Não é para agora, não adianta querer para agora. Não vai ter a injeção, não vai ter a cápsula, não vai ter o suplemento, não vai ter o shot que vai fazer a gente viver muito e emagrecer e ser saudável, que não atitudes que levem a isso, né? De uma complexidade que envolve um estilo de vida todo e não uma atitude só. Exatamente. E aí eu digo, quanto mais eu estudo, mais eu fico voltando cada vez mais. E a segurança no final é assim, ó. A segurança sempre é assim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que está longe de uma verdade maior. E quanto mais a gente... Não, para se proteger, a gente tem que voltar para o mais básico de todos, que é onde vai dar certo. Não dá para se atirar mais longe, porque a chance de errar é maior do que de acertar, né? Exatamente. Essa história dos telômeros, por que isso viralizou? Porque quando se descobriu a telomerase, todo mundo pensou, achei a pílula da juventude. Eu lembro, quando eu estava na graduação, teve um congresso na URGS de envelhecimento. E eu estava na graduação, eu ia em tudo que me ofereciam, que eu acho que é o que todo mundo tem que fazer. Qualquer evento, congresso que eu pudesse participar, eu estava lá. E eu fui participar de um congresso de envelhecimento final dos anos 90. Me formei em 97, então ali foi metade, ali, final dos anos 90. E só se falava disso. Meu Deus, telômeros é o desfecho. Agora descobrimos telômeros, descobrimos a telomerase. Acho que a telomerase nem tinha sido descoberta ainda. Não lembro o ano da publicação do trabalho dela. Mas, enfim, era só o que se falava. A pílula da juventude. E hoje,
quem trabalha com isso real, na bancada, está mostrando que não. A gente não quer telomerase funcionando, porque a gente está vendo que, na verdade, ela em excesso não é legal. Ela é importante em alguns tecidos, em algumas células, em algum momento da vida, quando ela de fato é necessária. Depois, deixa ela quieta. De maneira Sabemos cuidar bem. fisiológica e sem intervenção, né? A não ser a questão Exatamente. de evitar o dano. Evitar o dano. Eu acho que o que eu mais vou levar da nossa conversa, Vanessa, é a responsabilidade de evitar danos. Evitar danos. A gente tem que focar, na verdade, em descobrir um jeito de viver e de se alimentar que evite danos. Não ficar buscando a cura e o milagre, mas evitar danos. Foi o que eu mais prestei atenção do que tu me disse isso, assim. Achar Mas um eu jeito acho que é de isso evitar aí. danos. E orientar as É, que é o pessoas teu para trabalho, isso. né, Vanessa? Agora que eu me dei consciência, É. esse é o teu trabalho. Evitar danos. É o que eu trabalho, evitar danos. Eu tenho um monte mais de pessoas que fazem isso, né? Eu sou uma das Sim. pesquisadoras nessa área. E tem Não. muito trabalho sobre isso sendo publicado, sobre outros compostos, outras coisas. E é óbvio que a gente, enquanto pesquisador, tem que testar uma coisa de cada vez. E tem que ser feito isso. Testar a fruta, mas testar Sim, os isolar compostos variáveis. bioativos. Isolar variáveis, porque fazer ciência tem que ser assim, né? Senão fica aqueles desfechos e os vieses. Eu não sei. Então, é importante que isso seja e cada pesquisador contribui um pouquinho. E aí, quem, né, trata o paciente tem que ler de tudo um pouco, se atualizar de uma forma geral para poder ter um entendimento geral. Porque nenhum de nós, cientistas, a gente sabe tudo. A gente sabe o que é a nossa área e o cientista é aquele cara que é especializado numa coisa muito e que sabe cada vez menos do todo. Porque a gente vai indo tão a fundo, mas é necessário isso. A gente precisa de pessoas especialistas para que sejam as pessoas que de fato sabem do que estão falando, né? Então, tem esse lado, a gente é muito detalhado, quem vai ler os meus artigos não vai saber tudo isso que eu estou falando, mas vai pegar um trabalho que vê um desfecho com várias técnicas, que viu um monte de coisa, que de repente a pessoa vai ler um leigo e vai dizer, para que ela fez esse monte de molécula, Western blot, expressão gênica? Mas porque tudo isso serve para contar uma história e para entender um Tornar mecanismo de outros ação. estudos que vão levar a E para outras outros estudos. conclusões. Porque é importante a gente entender os mecanismos. E quando dá, faz os ensaios clínicos em humanos, que daí às vezes a gente não consegue entender mecanismo, porque não posso ficar fazendo biópsia nas pessoas, não Sim. posso ficar fazendo coisas que eu consigo fazer em animais, mas eu consigo, por outro lado, ter uma outra resposta se aquilo que eu fiz lá no animal dá algum desfecho em humanos. Então, cada trabalho tem o seu valor, né? Então, trabalhar com animais, trabalhar com célula, trabalhar com humanos, cada um tem o seu valor e é importante para o desenvolvimento da ciência. Ciência se faz um tijolinho de cada vez. É Né? incrível, incrível, Vanessa, incrível. Assim, ó. Claro, eu já te admirava, óbvio, porque eu te acompanho, mas assim, eu sou teu fã demais, demais, demais. Porque eu vejo a tua vida real, sabe que eu vou te dizer assim, eu vejo tu cozinhando, né? A vida real de uma mulher super estudiosa que se aprofunda horrores, estuda um monte, é referência procurada pela. Eu vou te procurar também, tu vai ver que eu vou te procurar ainda. Não, Então, a eu Marla, que sou sabe muito. que eu vou te procurar, a Marla, que está nos assistindo, é que ela é uma bióloga e ela sabe É, dos interesses que eu tenho de mestrado, doutorado, então ela sabe que eu vou te procurar ainda. Então, certamente vou seguir te acompanhando e me coloco à tua quem disposição também no sabe que eu puder fazer ajudar. mestrado, quem sabe fazer mestrado, doutorado. Eu tenho alunos, já formei alunos de Rio Verde, de Colatina, de Erechim. A gente tinha uma turma de Erechim que vinha de tanto em tanto, fazia as disciplinas condensadas, vinha, ficava, fazia um experimento e voltava, pegava 2, 3 dias por mês e vinha e ficava aqui, então, né? Tem, sim. Não, aguarde, aguarde. Dá Mas queria para pensar deixar nisso. público a admiração que eu tenho por ti, pela Marla também, pelos biólogos e pelos pesquisadores do Brasil, porque não é fácil, né? Não é fácil, é super difícil. Então, eu queria deixar assim, a minha admiração por ti, pelos teus colegas, e dizer que, claro, que muito do que a gente aplica na prática médica só existe porque vocês estão aí se aprofundando dia após dia. Então, quer dizer, Não, é importante. minha admiração e meu agradecimento também. Ah, querido, obrigada, né? Imagina, eu gosto muito de ajudar, assim. Ontem um amigo meu botou um negócio no Instagram e que tinha a ver com o signo.
Eu sou escorpião, né? Eu fiz aniversário semana passada. E aí, quando ele falou aquilo, e era muito sobre ajudar a pessoa que é intensa, que se doa, que faz tudo e que faz tudo pelo. Tinha algo assim, eu não vou lembrar da frase. Eu disse para ele, gente, sou eu, cuspida e escarrada. Porque é isso, assim, eu não tenho problema com hora quando é para trabalhar e ajudar. Sim, Semana passada, a Paty Aires, que trabalha sim, com Souto, que é Nutri, sim, sim. ela fez uma live com o Souto. Foi o dia que ela fez uma live com o Souto maravilhosa, de quase 2 horas. Quando terminou a live, eles falaram algumas coisas. E eu chamei a Paty e fiz uns comentários de genética, assim, porque eu já me dou com ela, enfim, né? A gente se segue e tudo. E aí ela disse assim, vamos conversar por WhatsApp? E aí a gente começou a conversar. Quando a gente viu, tipo, era meia-noite. E nós dele a conversar. E enquanto eu conversava com ela no WhatsApp, eu com o computador aberto, baixando o artigo. E ela começou a me contar umas coisas. Porque às vezes vem paciente que fala desse teste X. Será que isso tem relação? E eu falando com ela e no PubMed, blá, blá, blá. E aí quando eu vejo, meu filho vai dormir, meu marido vai dormir, e eu tô ali, ó. Mas eu tenho uma coisa, assim, que da minha curiosidade, que eu acho que é meu, eu sou extremamente curiosa, eu não consigo ir dormir se eu não fizer uma revisão e tentar achar uma resposta para aquilo, e não é 2 artigos, porque eu ia mandando para ela e dizia, Paty, tá aqui, ó, dizendo que na verdade isso é balela. Aí depois eu, não, Paty, peraí, Não, acabei de achar um outro aparece, artigo, parece. acabei de achar um outro, segura que eu já mudei de ideia. Ah, é E muito aí, louco. Não, a isso é gente paixão, vai, né, Vanessa? mas Isso é paixão, isso é paixão. eu Agora, como é legal, assim, ó, porque daí tu vê, assim, a tua, a Paty, o Souto, etc, etc. Como é legal, assim, a paixão envolvida nessa formação de conhecimento, né? E é diferente do que ser um emprego ou um cargo, né? A paixão torna diferente, né? Certamente não é, estaria aqui até agora fazendo live, etc, e produzindo, se não fosse por paixão, né? eu gosto, porque eu digo, eu não ganho nada com isso, eu não tenho, né, não atendo, não. E esses dias, de um tempo para cá, eu comecei a receber muita proposta de gente que diz assim, teu perfil é isso, vamos vender alguma coisa, eu só digo assim, não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas tu tem tempo para live. A live para mim é diversão. Então, dentro da minha rotina, tipo, agora eu vou voltar a trabalhar. Porque eu dou aula na graduação, eu dou aula na pós, eu tenho os meus alunos, hoje eu passei a tarde com o TCC, eu encaixo tudo isso no dia, eu faço a comida, eu faço o almoço, eu faço tarefa com o filho, mas fazer live entra no diversão. Agora, pensar em Sim. fazer isso de forma comercial, eu ainda estou longe, muito longe disso. Porque daí eu já não tenho mais isso, Não, quando, entende? assim, ó, mas todo mundo vai perceber, Vanessa, porque quando sair o brilho no olho, sabe? Quando sair o brilho no olho, já perde a mágica, já não é mais E aí real. eu digo, eu não tenho tempo. Mas tu faz live, tu vive fazendo isso, tu já tem o produto. Mas enquanto é assim, é por diversão, é coisa, eu não acho que eu não conseguiria me engessar, sabe? Me engessar no sentido, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer. Não, aí isso vai deixar de ser eu. No Então, momento que sair o brilho do olho e virar uma obrigação, já era. e graças a Deus, né, pela minha formação, isso, eu não atendo pessoas, eu não preciso disso para sobreviver. Graças a Deus eu tenho um emprego, sou professora universitária. Claro que não sou milionária, porque sou professora, a minha renda termina no salário, mas também tô tranquila, assim, tipo, né? Gosto dessa vida workaholic, gosto da vida de pesquisadora, não conseguiria me imaginar longe da ciência. Eu já estou longe da bancada, porque hoje são meus alunos que fazem. Quando a gente vai virando cientista grande, a gente passa muito mais a ser gestor do que qualquer coisa, porque é congresso, é evento, é colaborações internacionais. Mas eu gosto dessa cachaça, eu gosto disso de não ter rotina, sabe? E eu não consigo. Ops, minha bateria está acabando. De fazer diferente. Eu acho ótimo quem faz, quem consegue ver, mas eu sempre digo assim, eu vou ficar só na paixão e no aqui, assim, fazer isso com os amigos, com quem eu Mas tu gosto, com quem passa isso, eu sabe? sei Tu que é um papo passa isso. legal, entende? Eu sabia Quem, que quem te contigo ia ser escuta falar assim. uma vez, quem te escuta falar uma vez, entende tudo isso que tu falou, só numa fala tua a gente já percebe tudo isso. É incrível. É E muito eu louco. gosto de conversar, a gente está isolado na pandemia, então eu sabia que contigo ia ser legal. Semana que vem eu vou fazer live com o Eduardo, que é o meu médico daí de Porto Alegre, Eduardo Ávila. A Paty me pediu para fazer uma live, tem o outro menino, o Márcio André, que é lá do Rio,
que trabalha com o Sorrentino, que também quer fazer live. Eu tenho vários. E são pessoas que eu sei que o papo vai ser legal, com quem eu aprendo um monte também, né? Então, É, eu dou um jeito de encaixar na rotina. e olha aqui, ó, eu preciso da tua chancela. Eu te deixei falar, né? Sim, Pô, mas é que deixei assim, ó, falar. eu falo muito, eu tinha te Não, dito. mas eu prometi, eu disse, olha. Tu ia ganhar a tua aposta porque eu falo muito. Eu não ia deixar de falar. Ai, que massa! Vanessa, É, eu... muito obrigado. Muito obrigado. Sabe, me sinto Oh, muito orgulhoso de ter falado contigo. Para ti, imagina. normal, para mim foi uma honra. Tá? Me Ai, sinto muito honrado. Tu é top, sou muito teu fã. ai, que isso. Imagina, eu não E consegui ver as perguntas, né? E no fim, não, passaram algumas perguntas ali, eu anotei algumas e daí depois a gente conversa, a gente monta algum esquema. De repente, é que agora não fica mais salvo, né? Infelizmente, as perguntas, porque a Não, gente não mas teve algumas consegue. importantes que eu anotei ali. Ah, tá. Porque isso de repente dá pra gente fazer um outro gancho, enfim. Sim, E sim. passou rápido. E tu pode ter certeza também que eu vou organizar outro assunto e vou te chamar para outra live também. Tá, eu só tenho que fazer assim, intercalando devagarinho, Sim, não, porque vamos como indo, eu eu dou também. muita aula, quarta-feira é um dia que eu não dou aula de tarde, eu tenho aula, eu faço inglês, eu faço espanhol, porque ainda arranjo tempo para fazer isso também para mim. Jesus, meu E Deus. faço todas essas coisas, tipo, é o dia que eu cuido dos alunos, né? Dos orientandos, dos projetos. Mas os outros dias que eu dou aula, às vezes eu vou até tarde, e aí às vezes eu fico bem esgotada, porque eu fico 4 horas com os alunos, tem que manter eles Não, tá top, né, tá aqui em top. mim, e hoje em dia isso online não tá fácil. Top, 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 top. Muito, muito obrigado. Eu vou deixar salvo Imagina, aqui, um momento histórico, tá? vou deixar salvo. E vamos Então conversando tá. nos bastidores para ver o que eu não vou ir fazer contigo ainda e estudar, tá? Quem sabe, olha aí, quem sabe? Gente, um prazer todo mundo que chegou aí, obrigada quem ficou até agora. Né? Eu Sim. nem sei, a gente passou de 1 hora, provavelmente. Não, estamos fechando 2 horas, Vanessa. Mentira! Eu tô sem relógio, eu não sei que horas são. Só vi que tá acabando a minha Ai, ai, que bateria. louco. Tá, Mas então tá, obrigado, obrigado. obrigada, Obrigado foi um mesmo, foi papo uma honra para ótimo. mim. Estou te Desculpa aí o acompanhando pessoal direto. que eu falei muito, mas foi combinado para o Marcelo ganhar a aposta de que ele ia falar menos. E, ó, minha mulher tá aqui, não me xingou. A Sabrina botou coraçãozinho, é sinal que eu me comportei bem, tá tudo E eu certo. acho que o meu marido acho que já chegou também, porque eu ouvi o barulho na porta e tá lá entretendo meu filho, e aí tá tudo certo. Ai, beijão, Vanessa. Beijão. Beijo, Valeu, gente. valeu, Tchau, obrigado. tchau. Tudo de bom. Beijo. É, Tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau.